Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia e eu vou conversar com você sobre desenvolvimento humano. Vou falar um pouquinho antes de mim, então, sobre quem eu sou e como que eu cheguei até aqui. Bom, eu sou formada em administração e fiz o meu mestrado e o meu doutorado em administração também, trabalhando com análise de ambientes organizacionais. Sempre fui muito curiosa assim sobre por que as organizações mudam, como que as pessoas mudam dentro das organizações e como que essas organizações e a sociedade concomitantemente vão se transformando ao longo da trajetória, né? E aí então, depois de ter feito meu mestrado e meu doutorado, eu comecei a me questionar assim sobre essa questão da sustentabilidade, muito forte assim a sustentabilidade e qual é o nosso papel, né? Como administradores, como professores, qual é o nosso papel na transformação dessa sociedade numa sociedade mais sustentável, não é? E aí então nisso eu fiz um pós-doutorado que tratou sobre inovações sociais, que são organizações que visam transformar problemas públicos a partir do engajamento com a sociedade. Então, é um engajamento público, privado, de organizações de sociedade civil, de universidades, na produção desse conhecimento e nessa interação para a construção de soluções que visem transformar e que, de certa forma, também empoderem as pessoas para que elas possam voltar a sonhar sobre que futuro elas querem, né? Que lugar elas querem viver. E nesse percurso, o tema de desenvolvimento humano foi tocando assim muito profundamente o meu coração, não é? Porque a gente vai falando de organizações, mas a gente sempre tem que conversar sobre as pessoas. São as pessoas que estão aí. E mais profundamente, assim, quando eu fui trabalhando essa questão do impacto e do propósito, me tocou assim muito fundo o nosso impacto enquanto professores, não é? Porque a gente está na sala de aula falando para várias pessoas e vários alunos que depois vão ocupar, ou algumas vezes já estão até ocupando cargos em organizações, que vão tratar com outras pessoas e vão tomar decisões que vão impactar na sociedade. Então eu sempre me pensei, assim, passei a me pensar como uma jardineira. Eu estava plantando boas sementes, boas ideias, né? E aí então já veio essa questão de, bom, para eu plantar boas sementes e boas ideias, eu tenho que ser uma pessoa melhor, eu também tenho que me melhorar, tenho que me lapidando, tenho que rever as minhas crenças, eu tenho que rever aquilo que até então não está tão coerente com aquilo que eu almejo, com aquilo que eu visiono. E aí nesse percurso fui procurando até hoje, né? Sempre, eu acho que como todo mundo, assim, querendo me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais serena, uma pessoa mais consciente e principalmente alcançar essa integridade entre o que eu falo e o que eu faço. Então, essa foi a minha trajetória e de um ano para cá eu vim morar num sítio. Então, agora eu estou morando num sítio, vivendo a sustentabilidade na prática. Né? Junto com isso, assim, nesse um ano, foi esse ano bem diferente, né? Maluco que a gente passou. Mas tem sido uma experiência muito legal. Uma experiência muito reflexiva, né? Então tem me feito refletir sobre muitos conceitos que eu falava, muitas coisas que eu lia, para ver como que isso se dá na prática. Então hoje eu falo de vocês aqui, com vocês, aqui de Praia Grande, Santa Catarina. E é uma alegria muito grande, assim, poder estar tendo esse contato e poder fazer essa troca, né? Sobretudo é uma troca de aprendizados, uma troca de insights, né? Não me coloco aqui numa posição que sei tudo ou de um ser humano desenvolvido. Acho que eu não sou, não cheguei lá ainda. Também não sei se a gente chega, eu acho que é o percurso que importa, mas estou a cada dia refletindo, olhando os meus atos e procurando sempre me aprimorar, me lapidar e me tornar uma pessoa melhor. E
E isso já vinha, assim, né? Então, nos meus trabalhos, nos últimos anos, assim, já vinha muito forte essa questão de qual é o meu papel, qual é o meu impacto, o que eu tenho que trabalhar dentro de sala de aula, o que efetivamente é muito importante, né? O que não pode passar. E aí, então, quando a professora Anne me procurou para conversar com você sobre desenvolvimento humano e me lançou 3 questões, eu fiquei super, me senti desafiada, né, e também me senti agraciada por essa oportunidade de compartilhar essas reflexões aqui. Então ela me lançou 3 questões, que são: qual é o nosso papel, né, o que nós devemos estimular e desenvolver dentro de sala de aula, e como a gente pode alinhar tudo isso com as nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão. E é sobre isso que a gente vai conversar. E quando eu pensei assim, qual que é o nosso papel, né? Qual é o nosso papel enquanto professores, técnicos, alunos, enfim, enquanto profissionais aí? Eu acho que a gente tem integridade, né? E integridade que eu falo é a gente falar aquilo que a gente faz. Não é a gente conseguir passar todo o nosso conhecimento, a nossa experiência com essa integridade, de forma que a gente está transmitindo a verdade. E nessa integridade a gente também reconhece as nossas falhas e as nossas limitações, porque nós somos todos seres humanos, não é? Com falhas e com limitações, mas com um potencial maravilhoso. E eu entendo assim que ao a gente compartilhar a nossa mensagem com essa integridade, a gente também vai tocando as pessoas que se sensibilizam com essa verdade. E a gente vai estimulando as pessoas para que elas também tenham essa integridade e levem essa vida com integridade, com congruência entre aquilo que a gente fala, a gente faz, entre aquilo que a gente estuda e a gente pratica, né? A gente aproximar mais esses aspectos. E aí eu fiquei me questionando, né? Então, o que a gente deve estimular? Eu acho que a primeira coisa que a gente deve estimular é o autoconhecimento. Eu acho que as pessoas precisam se conhecer a partir de nós, começando por nós mesmos. Nós temos que olhar para a gente, nós temos que nos reconhecer enquanto um ser humano que existe e que é um potencial infinito de realizações, mas que também tem as suas falhas, as suas fragilidades e as suas vulnerabilidades, não é? E só o autoconhecimento traz isso para a gente. Então, assim, nós nos conhecermos e nós estimularmos que as pessoas se conheçam, eu acho que é uma grande contribuição, não é? Na medida que a gente se conhece, na medida que a gente reconhece as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas e todo o nosso potencial, com certeza ele é muito maior que os nossos aspectos que ainda precisam de lapidação, né? A gente vai se tornando menos suscetível ao julgamento do outro, não é? Porque a gente se conhece e a gente sabe bem direitinho o sapato que a gente está usando e a gente sabe bem certinho como é o nosso pé. E quando a gente se libera desse julgamento do outro, a gente entra no segundo ponto que eu acho que é muito importante a gente desenvolver e a gente estimular, que é a empatia, não é? Que é esse olhar do outro, esse saber se colocar no lugar do outro, né? Que é tão importante. Nós vivemos numa sociedade interdependente, nós precisamos das outras pessoas, as outras pessoas precisam de nós precisamos de relações cooperativas, né? De laços de confiança, de laços cooperativos, né? De uma conexão que nos permita cocriar com o outro, né? Não independente do outro, mas com o outro, e respeitando os aspectos, as limitações, as vulnerabilidades do outro, né? Então, esse olhar empático, eu acho que para qualquer profissional ele é muito importante, não é? E o terceiro ponto que eu acho, então, que a gente deve desenvolver e estimular é a questão do propósito, do impacto,
não é? Que as nossas ações, que tudo aquilo que a gente faça vise além de a gente cumprir aquilo que a gente tem que cumprir ali no nosso trabalho, mas que aquilo que a gente faça tenha assim um impacto positivo na sociedade. Como eu disse, nós somos jardineiros, nós podemos ser jardineiros de excelentes ideias, de sementes maravilhosas, não é? E olhar isso com vistas a que tipo de profissional a gente está colocando no mercado, né? A gente está entregando para o mercado. Né? São pessoas conscientes, são pessoas empáticas, são pessoas que estão buscando também por cooperação e por co-criar com o outro, né? E para o todo. Então, essa questão de a gente ter, assim, estimular que as pessoas descubram, né? Que as pessoas observem, que as pessoas se silenciem e encontrem o seu propósito, né? A sua razão de acordar de manhã. E que esse propósito esteja associado ao impacto positivo, né? E esse impacto positivo ele está em a gente poder contribuir de alguma forma, ainda que seja pequena, para que nós tenhamos uma sociedade melhor. Eu acho que são fundamentais aí para nós termos bons profissionais, mas sobretudo seres humanos que se conheçam e sejam capazes de co-criar um futuro melhor. Eu acho que é o que todos nós estamos esperando. E aí, então, a última questão, como associar isso com ensino, pesquisa e extensão? Bem, eu acho que já fica até autoexplicativo, né? No momento que eu já me conheço, eu sei quais são as minhas verdades, eu sei qual é a minha contribuição, né? Eu vou trabalhar em sala de aula, no ensino, aquilo que compõe o meu propósito. E eu vou trabalhar isso também nos meus projetos de pesquisa. E eu vou trabalhar isso também nas minhas ações de extensão, não é? Então, eu vou trocar em sala de aula, eu vou aprofundar nas minhas pesquisas, na ciência, vou contribuir para essa construção da ciência e, ao mesmo tempo, vou interagir com a sociedade de forma a levar toda essa contribuição para a sociedade, mas também receber, né, fazer essa troca com a sociedade, né, porque aí a gente tem um impacto, a gente vai trocando. E na minha experiência, enquanto professora, pesquisadora e extensionista, eu vejo que quando a gente tem um propósito claro e quando a gente comunica com verdade, nós encontramos alunos que se aproximam e que compartilham dessas ideias também, desses valores também, alunos, professores e outros parceiros. Então a gente também cria ali uma rede, uma comunidade que está entusiasmada, que está vibrando por aquele projeto, por aquelas ações. E aí fica mais fácil, fica mais fluido, não é? Porque a vida ali, ela é difícil, né? A gente tem isso. Mas quando a gente cria um terreno assim, quando a gente prepara, né, um espaço para trabalhar assim, tende a se tornar mais fluido, mais fácil, mais recompensador. Então, traz mais essa satisfação para a gente, que eu acho que é o que nós buscamos, né? Que eu acho que é o que nós precisamos aí para nos tornar pessoas mais plenas, mais saudáveis e mais felizes. Então, é sobre isso que a gente vai conversar, sobre esses pontos, algumas ferramentas de autoconhecimento, de empatia e de propósito. E claro, é um curso curto, né? São alguns insights, algumas provocações, né? Algumas sugestões que podem ser boas sementes, que eu espero que caiam em terreno fértil e que floresçam, para que nós tenhamos pessoas, profissionais e uma sociedade muito mais sustentável, muito mais compassiva e muito mais feliz. Então, agradeço vocês por estarem aí, agradeço a oportunidade e faço convite aí para vocês seguirem comigo aqui nesses diálogos. Certo, pessoal? Gratidão. Até o próximo.